Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Então a gente vai seguir, com a exposição da série de Ageu. E agora nós vamos tratar o capítulo 2. Finalizamos o capítulo 1 e agora o 2. E o título desse sermão é A Grande Promessa. Nós vamos tratar de Ageu, capítulo 2, dos versículos 1 a 9. Então, Ageu 2, 1 a 9, o título é A Grande Promessa. Se todos acharam, vamos ler. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Agora, a glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Então, meus irmãos, que nem nós vimos, então o templo ficou parado em ruínas durante 18 a 15 anos, e aí veio, através do profeta Ageu, e ali através de Zacarias, o Senhor mandando a sua profecia, a sua palavra de encorajamento para que eles pudessem reconstruir o templo. E aí eles obedeceram essa ordem do nosso Senhor, e eles colocaram a mão na massa de fato. E aí a gente chega aqui nesse segundo capítulo. O que eu quero trazer para vocês é que, se imaginem lá na época de Ageu. Vocês lá, junto com eles, um dos judeus. Tinham voltado do exílio, estavam lá prontos, com um coração desejosos, porque imagina, saindo desse percurso de sair da Babilônia e ir para Jerusalém, imagina o quanto que eles estavam alegres, porque eles estavam voltando para a casa deles. Então, com esse coração desejoso, esperançoso, de voltar para casa e reconstruir tudo. Porém, quando eles chegaram, eles viram as ruínas, viram as coisas, as circunstâncias do que estava acontecendo, e veio o desânimo. Natural de poder acontecer, a gente pode imaginar isso, de acontecer isso. E eu imagino assim, que eles se perguntavam, será que este novo templo será tão glorioso quanto o templo de Salomão? Quando assim eles começaram a levantar as primeiras paredes? Será que os nossos esforços realmente valerão a pena? Então agora vamos voltar para as nossas vidas, para o nosso contexto. Agora imagina você. Quantas vezes você já se esforçou e trabalhou duro e o resultado não veio como você esperava? Quantas vezes o desânimo bateu na sua porta e trazendo dúvidas sobre o futuro? Talvez você tenha se perguntado, será que tudo isso faz sentido?
Será que vale a pena mesmo? Então, o desânimo é uma realidade, uma realidade que todos nós enfrentamos, seja na vida pessoal, seja no trabalho, seja na nossa jornada, na nossa caminhada servindo a Deus. Mas o que nos mantém firmes? O que te mantém firme? O que te dá esperança de continuar? A resposta é bem simples, são as promessas. As promessas de Deus. Sem essas promessas, nós nunca venceremos o desânimo das batalhas que a gente enfrenta no dia a dia. Então não teremos esperança de continuar lutando. E é nesse cenário que Deus, por meio do profeta Ageu, ele vem com essa mensagem, com essa promessa, que nem nós colocamos aqui em Ageu 2:9, né? A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar daria paz, diz o Senhor dos Exércitos. E essa mensagem, essa profecia, isso que Ageu deu a esse povo, é tão atual e tão para nós hoje. Então, sem as promessas de Deus, nós não teremos forças para vencer o desânimo. Então, por isso que nós precisamos conhecer essas promessas de Deus e precisamos meditar nelas. Então, esse é o problema que eles estavam enfrentando, o desânimo. Então, nós vamos tratar dessa promessa para que nós possamos meditá-la, assim como o Senhor fez com eles naquela época. Então, a afirmação teológica é: o desânimo pessimista ante as circunstâncias de Deus nos encoraja a confiar na sua promessa gloriosa ante o futuro. A gente consegue ver isso nesse texto em 3 pontos. Confiando na promessa em meio ao desânimo, os versículos 1-3. Confiando na promessa, sendo encorajado por Deus, versículos 4-5. E confiando na promessa, olhando para o futuro, versículos de 6-9. Então nós vamos agora à exposição do primeiro ponto. Confiando na promessa em meio ao desânimo, versículo 1-3. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Então notem como o capítulo ele começa, com uma data precisa, igual o capítulo anterior, capítulo 1, que nós vimos. Então, no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês. Então, tinha passado mais ou menos um mês, mais ou menos, que eles tinham iniciado a construção, e essa segunda mensagem. E o que isso significa, né, essa data? Então, já que ele colocou isso em evidência, o que isso significa? Dia 21 do mês 7, que para eles é o mês de outubro. Assim como nós já vimos, então, o mês de outubro é a data ali da festa dos tabernáculos, que nós já vimos já com o André. Então, a festa dos tabernáculos é a terceira festa da peregrinação, e ela é celebrada durante 7 dias. Começa do dia 15 e vai até o dia 21. E aqui que nós vemos, eles estavam no último dia. Então, é uma santa convocação que eles faziam. E isso acontecia já no 8º dia, quando terminava a festa. No 8º dia, eles faziam uma santa convocação, onde tinha sacrifícios. E a gente consegue ver isso em Levítico 23, do 33 a 44. Números 29, dos versículos 12 a 38. E Deuteronômio, do capítulo 16, dos versículos 13 a 15. Então era uma festa de muita alegria, porque era a festa da colheita. Era a época de colher a azeitona, era a época de colher os frutos, né, as frutas que eles tinham plantado. E então eles faziam uma espécie de cabana, de galhos, de vegetação, para relembrar
das peregrinações que os judeus eles faziam ali na época do Êxodo. Então, eles viviam, né, em cabanas, e eles montavam essas cabanas em cima do telhado, nas ruas, nesse período, e também, principalmente, no pátio do templo. Então, eles estavam reunidos ali, e só para vocês terem uma ideia, né, eram oferecidos 189 ofertas, né, sacrifícios de animais, durante 7 dias. Então era uma festa bastante importante, muito alegre. Então, mais uma vez, Deus ele sendo estratégico em comunicar com o seu povo. Na primeira, era o dia de lua nova. Era um dia solene para eles, estavam todos ali reunidos. E agora, de novo, em uma festa. No último dia, nessa santa convocação ali, que eles iriam participar. E Deus ele vem com essa palavra, com essa mensagem, com essa profecia, para comunicar com o seu povo. E a gente já entra, então, no versículo 3. Ele reconhece o coração de alguns ali, modo de dizer de alguns, ele conhece o coração de todos, mas ele estava querendo comunicar em alguns em específico. Os velhos, os mais velhos, os mais idosos. Porque eles estavam desanimados, tendo lembrança do primeiro templo, da glória do primeiro templo. E fazendo essa comparação, até seria ali uma comparação apropriada para a ocasião, porque a dedicação do Templo de Salomão também aconteceu nesse período. Se a gente olhar lá em 2 Crônicas, capítulo 7, dos versículos 8 a 10, e 1 Reis, do capítulo 8, versículo 2, a gente vai ver que, quando ficou pronto o templo, eles fizeram uma festa de 7 dias, teve muitos holocaustos, foi muito alegre para eles, e aí quando acabou a festa, já emendou na festa dos tabernáculos. Então, era óbvio que os mais antigos que viveram isso, que viram o segundo templo, o primeiro templo, eles viam essa grandeza, eles viam essa beleza, eles viam essa majestade ante a simplicidade daquele templo que estava sendo reconstruído. E os jovens, em contrapartida, eles estavam animados, porque eles estavam construindo, estavam participando, estavam servindo a Deus, alegres, porque eles não tinham conhecido o primeiro templo. Obviamente, eles tinham nascido na época da Babilônia ali, né? Naquele período. E os mais antigos já estavam pessimistas, né, com a reconstrução, olhando para as circunstâncias ao redor, assim que a gente viu no início, agora nessa introdução. Olhando para as ruínas, olhando para as coisas que eles tinham que fazer, começar suas vidas do zero. E eles não tinham o mesmo recurso que Salomão teve. Davi deixou já tudo preparado para ele, e ele ainda muito abençoado por Deus, né, financeiramente, então ele investiu muito nisso. E, obviamente, ia ser bem maior. Só para vocês terem ideia, por dentro, né, era revestido de ouro, as decorações eram por pedras preciosas, a arquitetura era uma arquitetura salomônica, vamos dizer assim, né? Então excedia em beleza, em grandeza, em qualquer construção da época. Então era muito chamativo. Ante essa simplicidade do templo que eles estavam construindo ali. Em grandeza, em nobreza, e trazendo isso para o nosso contexto, eles estavam desanimados, né, com essa insatisfação pessoal deles em relação a serviço a Deus, porque o templo de Salomão era muito superior a esse que eles estavam construindo. Então, enquanto Salomão ele tinha abundância em ouro, eles praticamente não tinham nada. Enquanto Salomão ele tinha os melhores trabalhadores, mestres de obra, enfim, os melhores profissionais da época, e até mesmo importando, né, profissionais, eles tinham um punhado de gente comum para erguer o templo. Mas eles faziam essa comparação para quê? Para mostrar o quê para quem?
mostrar para os vizinhos que eles conseguiram, que eles queriam fazer, que eles tiveram a oportunidade, que eles construiriam o mesmo templo tão exuberante quanto Salomão? Mostrar que foram capazes de reproduzir algo igual ou melhor? Por que choravam? Era um choro genuíno, porque era uma casa, era um templo simples e eles queriam, de fato, dar o melhor a Deus? Ou porque era um templo simples e passariam vergonha referente ao ego deles? Como nós sabemos ao longo da história, né, o povo judeu, assim como acontece em todas as civilizações, qualquer ser humano, mas o povo judeu é sempre marcado por essa soberba. E quantas vezes nós nos pegamos a esses pensamentos? Embora, assim, Deus valorize o nosso serviço sincero, mas os nossos corações soberbos não nos deixem satisfeitos, a menos que nós façamos igual ou superior ao próximo, e muitas das vezes a habilidade do próximo é superior à nossa. Então, por mais que a gente possa ser sincero naquilo que a gente faz, mas a gente pode, se nós não cuidarmos do nosso coração, nós cairemos nessa tendência pecaminosa. Então, Jesus é o exemplo supremo de humildade e serviço. Assim como está em Filipenses 2, versículos 7 e 8, é dito que ele se esvaziou a si mesmo e se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E ele não veio para ser servido, mas para servir, assim como está em Mateus 20 e 28. E nós temos essa tendência contrária. Quem já viu aquele ditado popular, né? Só vem a nós. Então, esse exemplo de serviço humilde contrasta com essa tendência de comparar com as habilidades dos outros. A vida e o ministério de Jesus mostra que o serviço verdadeiro é aquele que vem de um coração humilde e sincero, olhando para Cristo. Então, não faça comparação entre você e o outro. Não deixe de orar só porque você acha que o outro ora mais bonito. Não deixa de trabalhar aqui na igreja, entre os outros, ou com outros irmãos, porque talvez tenha algum que tem um pouco mais de capacidade, tem um pouco mais de habilidade, é um pouco melhor que nós. Não faça essas comparações. Apenas olhe para Jesus Cristo como o exemplo supremo de humildade e serviço. É Ele que nós devemos olhar. Então, agora, indo para o segundo ponto, confiando na promessa e sendo encorajado por Deus, versículos 4 e 5. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança, que fiz convosco quando saíste do templo, e meu espírito habita no meio de vós, não temais. Então, diante dessa circunstância que eles estavam vivendo, o pessimismo ia ganhando força dentro do povo, os mais velhos choravam pela grandeza do primeiro templo, enquanto os mais jovens estavam ali alegres, motivados, contentes com a construção que eles estavam fazendo, servindo a Deus pela fé, mas estavam sendo influenciados por esse pessimismo. Então, com isso, Deus ele encoraja o seu povo, mesmo diante dessas adversidades que estavam passando, que é o que nós vimos aqui. Então, dessa escassez geral que nós vimos, né, no capítulo anterior, tanto de coisas materiais, quanto de coisas também espirituais. Então, Deus, sabendo de tudo, dá uma ordem encorajadora muito parecida
lá com Josué no deserto. Vocês devem lembrar lá em 1 Josué, capítulo 1, versículos 6 a 7, quando Moisés morre e ele fica à frente do povo. Então, versículo também 9, versículo 18. Então, Deus faz essa mesma promessa para eles, faz essa palavra encorajadora para eles. Então, vou ler aqui para vocês rapidinho. Ser forte e corajoso. Então, Josué capítulo 1, versículos 6 e 7. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e aí ele vai seguindo. E aí, versículo 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temais, nem te espaventes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Versículo 18. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Essa mesma expressão, ser forte, Deus também ele comunicou isso em diversas outras passagens para o povo, para o Israel, para o seu povo. Não só para uma única pessoa que a gente viu aqui em Josué, que nós vimos aqui para os líderes, né? Josué aqui, o sacerdote, e também Zorobabel. Então, em outras passagens, isso também aconteceu. Então, muito provavelmente, uma dessas passagens aqui que a gente acabou de ler, deve ter sido lida naquele momento de festa para meditar, relembrar aquilo que os seus antepassados passaram. Porque se a gente olhar aqui no comecinho do versículo 5, dá a entender isso. Porque ele fala, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito. Então, Deus começa aqui no versículo 4 a encorajar os líderes. E notem, ora, pois ser forte Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. O porquê disso? É muito simples. Os líderes estavam à frente do povo. Eles exercem influência ao povo. Então, eles são exemplos para o povo. E com isso, eles iam fazer com que o povo permanecesse motivado ou desmotivado para fazer a reconstrução do templo. Porque estava muito tempo parado já, que nós vimos, que nem aconteceu. Então, para que não acontecesse de novo, vem essas palavras, esse encorajamento do Senhor. Então, de maneira semelhante, também trazendo para os nossos dias, Deus também encoraja os líderes da igreja, sobretudo os pastores, porque estão à frente da congregação. Então, para você que nos assiste, ou em especial para o Leonardo que não está aqui e o André, né, sejam fortes diante das dificuldades. Amém. Não negociem as verdades desse livro, mesmo que venha custar membros que saiam da igreja ou que a disciplina eclesiástica aconteça para sair do nosso meio. Como de pastores, por medo de perder membros, obviamente cai o arrecadamento da igreja, correndo o risco de fechar ou até mesmo de perder os seus salários para aqueles que recebem. Então, sejam fortes. Mesmo que a igreja corra o risco de fechamento, mesmo que aqueles que recebem salário diminuam o seu salário ou percam o seu salário, sejam fortes porque Deus é providencial para suprir as necessidades. Não negociem as verdades desse livro, mesmo que vocês possam ser expulsos das suas congregações ou expulsos das suas posições por membros inconversos, por situações que acontecem, que fogem do controle deles,
e acabam até negociando algumas coisas. Então, sejam fortes. Não negociem essas verdades desse livro, mesmo que venha custar qualquer coisa para vocês. Cristo os vocacionou e os chamou para serem fiéis até o fim, custe o que custar. Igrejas, que nós vimos no tempo, igrejas morreram porque líderes fraquejaram. Então, o pragmatismo entrou, o sincretismo entrou, o homossexualismo entrou, o liberalismo entrou, o progressismo entrou. Então, essas coisas anticristã e antibíblica entraram, tirando toda a identidade de Cristo da igreja. Então, sejam fortes antes dessas coisas. E notem que a aplicação também vem a mim, vem a você, a nós que somos os membros da igreja. Deus não, nessa época, ele não parou só com a mensagem para os líderes, ele também direcionou para o povo. Então, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. Nós também devemos ser fortes e firmes na nossa fé, nas nossas convicções, apoiando os líderes da nossa igreja para impedir que essas coisas aconteçam. Então, vocês também, como eu, sejam fortes. O mundo não deve influenciar a igreja. É a igreja que deve influenciar o mundo com a pregação de Jesus Cristo, servindo a Deus pela fé, mesmo que isso venha a custar qualquer coisa a nós. Não devemos negociar a nossa fé. Continuando. Esses versículos 4 e 5 são muito encorajadores para nós. Porque, para eles também, né? Porque Deus faz uma reafirmação, né, no versículo 4, que nós vemos, eu sou convosco, e no versículo 5, não temais. Então, os judeus, eles precisavam ter essas garantias reafirmadas, né, ante as diversidades, para que eles tivessem essa forte consolação. Então, a presença de Deus era suficiente para eles, para que eles pudessem para vencer esse desânimo e reconstruir o templo. Então, assim como nós também precisamos disso, em saber que o Espírito Santo, Deus, habita em cada um de nós, Ele está conosco. Então, continuando aqui, indo já para o terceiro ponto, confiando na promessa, olhando para o futuro. Versículos de 6 a 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, notem que esses 4 versículos, eles revelam bastante coisa, e a parte, acho que, principal desse trecho que a gente leu, que está tratando aqui agora. E notem que Ageu, ele utiliza Senhor dos Exércitos em cada um desses versículos, justamente para dar essa ênfase, para mostrar essa autoridade divina, no qual ele estava sendo comunicado, para trazer essa seriedade para eles, para mostrar que quem estava falando com eles era o Deus soberano absoluto que governa todo o universo com poder, governa qualquer exército, seja celestial, seja humano. Então ele estava carregando essa mensagem com essa autoridade divina, com essa seriedade, mostrando para eles. Então, nesse versículo 6, né, essa expressão, ainda uma vez, dentre pouco, aqui, essa parte se cumpriu de maneira muito maior em Cristo. Com a vinda gloriosa de Cristo na terra, cumpriu essa parte. Com a sua morte e ressurreição. Então o profeta Ageu estava querendo dizer assim, olha, esperem um pouco, porque Deus estava dizendo que enviaria
em breve enviaria Cristo, com a sua vinda iria abalar o céu, iria abalar a terra, iria abalar todas as nações, e isso de uma linguagem profética, não que isso aconteceria de maneira literal, mas mostrando que Cristo mudou a tal ponto a história que existe, se a gente olhar, a datação existe antes de Cristo e depois de Cristo. Aqui nos versículos de 7 a 8, aponta que Cristo, com a sua mensagem, veio, como eu falei, para abalar as nações e fazer com que pecadores se arrependam e voltem para o verdadeiro templo que é em Cristo Jesus. O templo que aqui a gente está falando aqui está apontando para Cristo. Então, sendo esse templo em Jesus Cristo, é muito maior e glorioso do que esse templo físico que a gente está vendo aqui. Que, embora era um templo simples, que eles estavam olhando, sem muito requinte, mas estava apontando para Cristo. Aqui no versículo 9, né, que eu vejo assim que é a cereja do bolo, de tudo isso daqui, porque ele fala assim, né, o comecinho, por exemplo, desse versículo, a glória desta última casa. Então, notem essa última casa que está aqui. Aqui está querendo dizer que depois desse templo, não haveria outro templo. Não seria construído um outro templo. Porque, segundo o apóstolo João, no capítulo 2, versículo 19 a 21, que eu falei, o templo apontava para Jesus. Então, por mais que ele fosse simples aos olhos humanos, menor, humilde, ele recebeu o próprio Deus fisicamente. Então, não existe essa questão de reconstruir o templo, que haverá um outro templo, assim como os dispensacionalistas falam, né, que vai ter a construção do terceiro templo. Aqui está falando a glória deste último templo, desta última casa. Então, para a gente olhar aqui, João 2, 19 e 21, fala assim, Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário. Porque aqui estava falando da reforma que Herodes estava fazendo no segundo templo. Então durou 46 anos, ainda estava ali sendo reconstruído, né, reformado na época de Jesus. Então aí eles falam, respondem a ele, porque eles estavam achando que estava falando do templo mesmo, físico. Em 46 anos foi edificado este templo. E tu, em 3 dias, o levantarás? Ele, porém, aqui é João falando ainda, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então é bem nítido aqui, que Jesus ele se refere ao seu corpo como templo. Né, dizendo, destruí esse templo e eu levantarei em 3 dias. Aqui João explica que esse templo é o corpo, é o seu corpo, é o corpo de Jesus Cristo. Que esse templo físico de Jerusalém, que nem a gente estava conversando hoje pela manhã com Mateus, com os demais meninos, então, esse templo, os rituais cerimoniais que faziam parte do templo, eles prefiguravam ao ministério e à pessoa de Jesus Cristo. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, fala assim, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés, divinamente instruído. Quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Aqui o apóstolo Paulo, em Hebreus, ele está falando que esses sacerdotes do Antigo Testamento, esses serviços que ele faziam do templo, era uma figura e sombra daquilo que estava apontando para Cristo, para a obra de Cristo. Então, esse templo terrestre era um modelo que refletia essas realidades espirituais que foram reveladas e manifestadas em Jesus Cristo. Se a gente for para Hebreus de novo, capítulo 9, dos versículos 11 a 12, vou ler para vocês aqui. Quando, porém, veio Cristo como
sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, aqui está falando que Cristo, ele entrou nesse santuário maior e perfeito, não feito por mãos, que a gente acabou de ler, não feito pela criação. E ele entrou nesse Santo dos Santos, né? Lembra que o tabernáculo tinha aquela entrada, que era o lugar santo, e tinha o lugar santo dos santos, que o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano? Então é isso que ele está falando aqui. Indica que o verdadeiro santuário celestial, o sacerdócio de Cristo, é superior ao sacerdócio levítico, que nem a gente viu hoje pela manhã. Então, oferecendo essa redenção eterna para todos aqueles que creem nele, nos eleitos. Então, esse sistema sacrificial que era feito no templo, o templo, esse sistema, de novo, apontava, simbolizava para Cristo. Se a gente for, de novo, Hebreus 8, versículos 6 a 13. Agora, vou ler aqui para vocês aqui. Agora, com efeito, obteve Jesus mistério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem os dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa, aqui fazendo menção a Jeremias, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei, aí que vem a referência, que eu falei, firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, enfim. E aí ele vai continuando e termina aqui no versículo 13, quando ele diz que diz nova torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Então, Paulo, ele fala desse novo pacto que Cristo veio para estabelecer, que é superior ao antigo. Este novo pacto, ele é o cumprimento das promessas de Deus para o seu povo em Cristo, que nós vimos. Então, substituindo esse antigo sistema sacrificial e sacerdotal. Então, esses pontos mostram que o templo, que a gente está construindo aqui, essa argumentação, e seu sistema de sacrifício do Antigo Testamento, servia como sombra para apontar para a obra de Cristo. Por isso que é importante essa parte do 6 a 9 que a gente está lendo aqui. Então, Jesus era o verdadeiro, o sumo sacerdote com o seu sacrifício perfeito. Então, esse templo, esse sistema sacrificial da antiga aliança, tipificava para Cristo. Então, indo para as considerações finais e aplicação, então, nós vimos até aqui, confiando na promessa em meio ao desânimo, confiando na promessa e sendo encorajado por Deus, e confiando na promessa, olhando para o futuro. Então, essa pequena parte que nós vimos aqui, dessa passagem, tem o cumprimento imediato, que nós vimos, mas
parcial que aconteceu, né? Mas o seu cumprimento vem também no sentido mais amplo, olhando para o futuro. Era isso que Deus estava profetizando ali, falando, né, através do profeta Ageu. Então, à medida que o reino de Deus ele cresce e transforma as nações, antes da segunda vinda de Cristo. Então, é isso que ele está falando ali. Então, a expansão do reino de Deus, através da pregação do evangelho, causa essa mudança na história, esses fatos que aconteceram na história, não de maneira isolada ou de maneira literal, que nem está falando aqui, que abalaria a terra, nesse sentido, mas nesse sentido, nessa linguagem profética, que nem eu falei. Né, então, toda essa mudança no cenário mundial é visto como uma abertura para o reino de Deus continuar avançando, para continuar crescendo. Então, essa passagem é um prenúncio da expansão do evangelho para a transformação das nações mediante Cristo sendo cabeça da igreja. Esse segundo templo que nós vimos, né, teve a sua glória aumentada porque, como eu falei, ele recebeu o próprio Deus fisicamente. Né, e continuará a crescer com o reino de Deus atingindo ali de maneira global, né, quero dizer, através da influência do evangelho, da pregação do evangelho. Então, essa glória mencionada em Ageu, que eu falei, não é vista não somente no contexto ali daquele momento, mas também no crescimento da igreja como o templo espiritual de Deus, que nem a gente pode ver em 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 16 a 17. Então, conforme o evangelho ele se espalha, né, ao longo ali das nações, a glória de Deus se torna cada vez mais evidente. E a paz prometida que a gente vê aqui, né, bem no finalzinho do versículo 9, ele é uma paz que a gente vê que é alcançada de maneira progressiva. Então, que culminará quando Cristo voltará. Então, é isso que nós cremos, como uma igreja pós-milenista. Então, através da pregação do evangelho, da transformação da sociedade, da cultura, das famílias, essa paz vai aumentar cada vez mais por consequência da pregação do evangelho. Então, nós, como igreja, devemos ser encorajados a confiar nessas promessas. Devemos olhar vivendo com a esperança para o futuro. Embora a gente tenha as nossas aflições aqui, as nossas batalhas, cada um, às vezes um tem dificuldade de saúde, outro tem dificuldade financeira, outro tem dificuldade espiritual, enfim, não devemos nos atentar para isso, para essas coisas, devemos olhar para essa promessa do futuro, que se cumpre em Cristo Jesus, ao qual Ele reservou um lugar para nós, e nós temos essa garantia nele, de estarmos com Ele, em viver em um local onde, não sei, já parou para pensar? Onde não tem pecado, onde não tem dor, não tem choro, não tem aflição. Estaremos com Ele lá, na sua glória, contemplando na sua presença eternamente. Que Deus os abençoe.